a grande questão do Casares, eu acho que dá até para incluir o Otero nessa, a gente nunca viu o Casares jogar com a intensidade necessária para um time que vai jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive ontem no EP Rádio eu falei o seguinte, dos 11 jogadores titulares, 9 tem que ser daquele estilo mais voluntarioso, mais operário que a gente falou durante todo o ano. E os 2 jogadores de beirada do campo, são atletas de drible, atletas de velocidade, com uma maior qualidade técnica. Porque a gente está falando de Série B, a gente está falando de campos horríveis, a gente está falando de viagens longas, inclusive de ônibus, porque, por exemplo, para o interior de São Paulo, por conta da distância não ser a mínima para a possibilidade de você fazer um trajeto de avião, o Santos vai ter que fazer muitas dessas viagens de ônibus. São 8 clubes paulistas, né? Então, na Série B. São 7 com o Santos. 7 com o Santos. Então você ter jogadores, especialmente na região central do campo, com uma quantidade de intensidade muito baixa, eu acho que é extremamente prejudicial. E outra, a gente sabe que o problema do Casares sempre foi o extracampo. Desde o Atlético Mineiro, sempre foi o extracampo. O pessoal falava lá que qualidade técnica acho que era inquestionável lá em Minas Gerais. Mas o problema dele sempre foi o extracampo. E o Otero coloca 90% dessas palavras. Estava jogando num futebol equatoriano, onde ele vinha com muita dificuldade técnica e muita dificuldade na intensidade também. Então a contratação desses 2 jogadores não me sai como positiva, não. E falar só da bola parada do Otero, parece até que ele é o Tony Kroos, né? Eu fico vendo o pessoal falando, nossa, o Otero deve ser o Tony Kroos, né? Sabe quem também tem uma boa bola parada? Lucas Lima. E a gente viu. A gente vai colocar aí o mapa de calor do Otero. Isso aí é o Otero pelo Alcas, né, na última temporada. Mas, entre os dois, não que eu traria, mas eu acho que o Otero ainda faz sentido. Eu sei que eu acabei de ironizar a questão aqui de Tony Kroos, mas você tem um cara que ajude na bola parada, ok. Mas depende do salário também, né? Tem que ver quanto que ele receberia, o tempo de contrato. Tem que ser um ano, tem que ser um ano de contrato. Mas se tem uma coisa que o Santos está preocupado em fazer, é em relação a salários, né? Exato. O Santos sabe que hoje ele tem uma receita menor Mas do está que jogando tinha. no Alcas, não deve ser um mal de salário. Então vai estar se trabalhando nisso, né? E o Otero é um jogador que nunca se firmou, não só em equipes, mas também em posição nenhuma. A gente viu o mapa de calor dele dessa temporada lá no Alcas, jogando por dentro. Só que no próprio Atlético Mineiro, você já viu ele jogando pelo lado esquerdo. Só pegar o mapa de calor aí em qualquer aplicativo de scout. Já viu ele jogando pelo lado esquerdo, já viu ele jogando por dentro, já viu ele jogando pelo lado direito. E pelas pontas ele rende menos ainda, né? E nunca conseguiu se firmar. Então, assim, me soa com muitas dúvidas. Isso que o Léo falou é uma extrema verdade. O Santos, além dos salários baixos, que vai ter que se preocupar também, precisa se preocupar com o tempo de contrato. Não dá para você trazer Otero, Gil, o próprio Juliano, dar um exemplo de outros jogadores que o Santos negocia, Jorge, Abner, esses jogadores pensando na ascensão para a Série A em 2025. Não dá, tem que ser apenas para a Série B. O Santos não está aprendendo nada com os exemplos do passado de outros clubes, né? Em 2020, o Corinthians contrata Otero e Casares, e até numa situação muito mais compreensível, que era após a saída deles do Atlético Mineiro, com a ressalva de que as últimas temporadas, especificamente a última temporada desses 2 jogadores, foi a pior temporada deles com a camisa do Atlético. Então, naquela época, já havia sido uma contratação de risco. E os 2 não rendem com a camisa do Corinthians. No Corinthians, a mesma coisa. Eu tinha acabado de começar a cobrir o Corinthians pelo lance e o argumento de todo mundo que eu conversava era: mas a bola parada do Otero. O Otero fez um gol de falta pelo Corinthians contra o Retrô na Copa do Brasil. Então, assim, o Santos não está aprendendo absolutamente nada. Eu falei no meu destaque inicial da paciência e tudo mais, mas também salientei que algumas movimentações me desagradam. São 2 que me desagradam por completo. Casares e Otero são 2 contratações que eu acho que o Santos não deveria fazer. São 2, a informação que eu tenho é que o Otero está numa situação mais avançada, o Casares numa situação ainda de conversas iniciais. Vale ressaltar que no ano passado o Santos quase contratou o Casares. O Santos só não contratou o Casares porque o Aguirre ficou numa indefinição se queria ou não queria contar com o jogador. O jogador optou pelo América Mineiro, que já estava ali com o sim encaminhado. Então, por essa indefinição do Diego Aguirre, o Casares defendeu o América Mineiro e não defendeu o Santos. Jogou uma partida só pelo América Mineiro. 2 jogadores com extracampo conturbados, com a parte física que não é da ideal. 2 jogadores que não têm intensidade dentro de campo. Não contrataria, mas nunca. Para o Santos, principalmente jogando, já não contrataria jogando na Série A, muito menos jogando na Série B.